Gostaria de agradecer a presença da Santinha, da Bruna, da Associação do Pitangueiras, da Fafá, né? Fafá, sempre presente aqui na sessão da Câmara, do presidente do PT, o Dr. Vinícius, o Renzo, presidente da PAPES, da Porta do Sol, e a Rose do Oriental, lá, líder comunitária, e todo o público presente. Agora vamos passar ao tema livre, onde está escrita a vereadora Déia por 15 minutos. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite. Boa noite, excelentíssimo presidente desta casa, vereador Beto, excelentíssimos vereadores da mesa, excelentíssima vereadora Selma, senhores vereadores, todos aqui presentes, todos os nominados aqui pelo senhor presidente, a Associação de Moradores lá de Pitangueiras, a Santinha, os representantes dos partidos trabalhadores, do meu partido, presidente, o vice-presidente do PT, membros do Partido dos Trabalhadores, a PAPES aqui representada, a Rose lá pelo Movimento dos Moradores do Oriental, e todos aqui que dão a seu Otamir lá do Imoreiras, né, da região onde a ALL está fazendo a expansão da rede ferroviária, né, da ferrovia, e funcionários dessa casa e todos que nos ouçam pela internet. Não poderia deixar de fazer um registro aqui, nesta oportunidade, de fazer o seguinte registro. Hoje a gente recebe aqui nesta casa, e está recebendo um projeto de recurso para adequar a lei de orçamento, PPA, LDO, para reforma do posto de saúde da Nova Mairinque. Nós sabemos que essa é uma unidade que precisa bastante de reformas. É uma unidade da década de 90, quando ela foi construída. É um prédio bastante interessante, né? Ele tem um tamanho bom. Ele atende ali muito bem a Nova Mairinque, o Jardim Flora, Jardim Esperança, que é um loteamento mais novo, uma parte da parte mais baixa ali da SECAP. Então, ela é uma unidade que recebe muitos usuários do SUS. E tem ali, inclusive, alguns funcionários muito antigos que estão na rede básica há muito tempo, e a gente percebe assim, o vínculo deles com a população, já um vínculo bastante forte, e precisa de reforma, sem dúvida nenhuma. Quando a gente entra lá e verifica, lá tem um gabinete dentário, lá tem todas as instalações, mas precisa de uma reforma. Esse 195 mil que o governo do Estado vai destinar é importante porque vai ser possível fazer assim algumas adequações, mudar algumas estruturas e deixar o posto realmente em condições. Então, era muito esperado esse projeto e o Executivo manda, o prefeito manda, assim como está mandando de algumas outras unidades que vão ser reconstruídas, como é o caso do Vale da Esperança, que nós já apreciamos nessa casa, mas hoje o da Nova Mairinque. A gente teve o encerramento aí da vacinação do HPV, contra um vírus que acomete aí, e combate, né, de certa forma, o câncer de colo de útero. Foi uma vacinação que atingiu uma faixa das meninas que subentende-se que estejam ainda numa fase de idade antes da vida sexual ativa e que, com certeza, amanhã ou no começo da semana que vem, vai sair o boletim do relatório final dessa vacinação. Mas a gente observou que ela foi o que teve bastante sucesso. É importante que essa vacinação tenha sucesso, porque como ela vai ser feita em etapas, ela atingindo bastante essa faixa de meninas, de mais de 1.000 meninas de Mairinque, que tem essa faixa de idade antes dos 12 anos, a gente sabe que isso vai criar um clima muito importante de discussão sobre a saúde da mulher, sobre a prevenção, quando ela é possível,
que infelizmente nem todos os tipos de câncer a gente tem assim uma prevenção grande, e que o ano que vem, quando o Ministério da Saúde lançar a outra etapa, a gente vai já estar numa fase mais madura dessa discussão, né? Porque esse ano a gente viu que muitas pessoas ainda falavam, mas será que é importante a vacina? Então teve essa discussão, e eu acho que é sempre assim mesmo, né? As coisas têm que amadurecer, tem o seu tempo. E a gente tem que fazer a parte da gente enquanto agente público, tá? Sempre falando da importância da vacinação. Então, eu penso que assim que o Executivo informar o final desse relatório, a gente vai poder, vereadora Selma, ter um quadro aí da questão importante que é a saúde da mulher. Então, para a gente poder aí traçar metas para 2015. Isso é muito importante. Eu gostaria também, aqui nessa oportunidade, de falar de uma obra que está sendo feita ali ao lado do postinho de saúde da Lagoinha, que é a construção do que estão se chamando de academias de saúde, que são aqueles equipamentos que as pessoas, durante uma caminhada, ou no final do dia, ou no começo do dia, vão lá e fazem alguns exercícios físicos em alguns aparelhos, né? Então, ali no final, junto do posto de saúde da Lagoinha, na Avenida Brasil-Japão, a Prefeitura está fazendo uma obra ali. Eu vejo que essa obra é muito importante. O prefeito está de parabéns quando junta a uma unidade de saúde esse tipo de equipamento. Porque a gente sabe que em alguns postos de saúde, não em todos, infelizmente ainda, já tem alguns profissionais que fazem uma orientação muito boa para as pessoas praticarem exercício físico. Eu falo isso porque eu tenho uma resistência a exercício físico e sei que o quanto faz mal a gente não fazer exercício físico. Como a gente vê hoje que, independentemente da idade, pessoas jovens, pessoas de mais idade, na meia idade, estão fazendo exercícios físicos, a Prefeitura disponibilizando esses aparelhos, vai criando aí também uma consciência a respeito dessa saúde que a gente tem que preservar, né? Então, a Prefeitura está de parabéns. Faço um registro também sobre o evento que a Prefeitura fez no Jardim Vitória. Todo mundo aqui conhece o Jardim Vitória, que é um bairro populoso, que tem ainda ruas sem asfalto. E a gente observou e pôde presenciar no final da semana passada a Prefeitura fazendo o lançamento lá de um programa de melhoramentos, conversando com a população. Isso é muito bom, manter essa conversa com a população, porque quem mora numa rua há 15, 20 anos, às vezes, sem o asfalto, e sabe o que é levantar de manhã, trocar de roupa, se arrumar para ir para o trabalho, para a escola, e bater numa rua sem asfalto, e depois ter que chegar no trabalho, lavar o sapato, às vezes até trocar de roupa, porque vem respingado de barro, vem com a poeira suja a roupa. Quando a Prefeitura chega no bairro e faz essa conversa, é engraçado, e eu pude constatar isso, que a população resgata tudo isso. O quanto é difícil morar num lugar sem os melhoramentos todos, o quanto é danoso quando você tem um loteador ruim, que vende um lote, às vezes pelo mesmo preço de um lote com melhoramentos, e a pessoa fica ali esperando que nos próximos 3, 4 anos de moradia ela vai poder contar com iluminação, com rede disso, com rede daquilo, e com a pavimentação, e às vezes ela passa 15 anos da vida dela. Eu imagino que, já pensou, quem foi para lá e constituiu sua família, hoje tem filhos adolescentes, às vezes há filhos até que já se casaram e se mudaram de lá e não viu, às vezes, ainda o asfalto. Essa administração, ao fazer essa conversa muito franca com a população do Jardim Vitória, eu tenho certeza que ela faz duas coisas. Primeiro, compartilhar uma coisa que é muito difícil, que é atrair os recursos suficientes para fazer as obras. Conversar com a população de forma franca o quanto custa isso, para as pessoas se apropriarem disso, né? Isso é muito importante. A outra coisa, eu acho que a gente cria aí uma cultura de que nós não podemos mais admitir, essa administração já deu prova disso, não aprovando loteamentos que não tenham os melhoramentos. Eu
sou muito crítica quando isso acontece, por isso eu tenho que fazer aqui esse registro. Eu sou engenheira civil e já vi muitas prefeituras passarem a mão na cabeça de loteador. E depois você cria um loteamento que não tem todos os melhoramentos e que o preço dos imóveis vão lá para baixo e que a qualidade de vida das pessoas cai. Essa administração tem feito embargos de loteamento, não foi nenhum nem outro. Nós sabemos que nem sempre o loteador respeita embargo, às vezes a força policial tem que ser chamada. Alguns loteamentos no município, no final do ano passado e no começo do ano, começaram a ser implantados de forma clandestina, estão embargados. Eu penso que a gente tem que melhorar até a divulgação disso. Muitos, infelizmente, na área rural, ali na região do Cristal, por conta da questão da instalação do presídio, e esses loteamentos, as pessoas estão lá, sem rua aberta direito, sem rede de água de chuva, e elas estão embargadas pela prefeitura, e agora a força policial vai ter que ser chamada e convocada para que eles sejam encontrados, porque não é possível que esse pessoal vendeu esses lotes e não sejam encontrados para poder responderem pelo mal que estão causando. Então, eu não poderia aqui deixar de fazer isso. Nós temos o registro do importante evento que foi a conversa que a prefeitura teve com o Jardim Vitória, mostrando que quer fazer as obras, porque já começou asfalto em 3 ruas do bairro, e outras vão ser iniciadas ao longo de 2014, e falando com a população como ela pretende fazer isso e como ela quer deixar aquele bairro. Uma coisa é você ter o antes e o depois, que a gente está acostumado com as fotos, então nós vamos poder comprovar isso. É um conjunto de coisas que, sem o apoio da população, é impossível ser feito. E a prefeitura está certa de fazer isso, e eu parabenizo e dou a parte, sim, para a vereadora Céu. Eu também estive presente nessa reunião e achei muito importante a adesão dos moradores em colaborar com a prefeitura. Achei muito interessante, teve um morador que chegou após a apresentação dos slides, e assim que a gente falou para ele do que se tratava, ele concordou plenamente, e isso eu achei muito importante. Eles tiraram suas dúvidas, né? O prefeito foi muito claro em tudo que se vai fazer, o secretário de obras também, e todos aceitassem prontamente, né, juntamente, aquela parceria com a prefeitura. Foi muito interessante. Eu agradeço. Obrigada, a parte, vereadora. É uma metodologia que a gente quer que se estenda aos demais bairros, e não foi uma conversa final, foi a primeira, e eu penso que outras conversas tem que ter, até que a gente se aproprie dessa metodologia e que a gente possa não só fazer as obras, mas que as pessoas se entendam por que as obras, como que é uma obra, o quanto custa, que não é diferente de uma obra que ela faz na casa dela. Mas como é uma obra pública, eu penso que a metodologia é acertada. Eu quero também dizer, parabenizar o vereador Giovanni pelo aniversário. E encerrar, senhor presidente, dizendo que nós estamos aí no decorrer do mês de abril, isso começou no mês de março, podendo assistir a inúmeros documentários, filmes, palestras sobre o golpe militar de 1964. É muito importante isso. A gente não teve aqui no município nenhum evento, mas nós tivemos na região, participamos de alguns. Hoje, esses dias, pela NBR, por vários canais de televisão, nós pudemos ver documentários que falaram do quanto o golpe militar foi negativo para o Brasil. O golpe militar fez com que nós perdêssemos muitas pessoas que se dedicaram aí a muita coisa, como Josué de Castro, professor Josué de Castro, que reconhecido no mundo inteiro como uma pessoa que tinha uma luta contra a fome. Ele era professor em 1964, uma autoridade não só no Brasil, mas no mundo. Ele foi caçado pelo golpe de 64, depois ele morreu no exílio. Muitos dos seus familiares e amigos dizem que ele, mesmo sendo professor na França e em outros países, ele queria voltar para a sua terra. Então, eu falo da história do professor Josué de Castro para falar o quanto o golpe militar foi ruim para o país. Ele morreu de tristeza por não ter podido voltar à sua pátria.